Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Motivo de alegria nós podemos estar aqui nesta noite, como foi lido nesta noite. A alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, irmãos. Motivo de nós celebrarmos na casa de Deus. Vamos estar abrindo nossa Bíblia. Carta de Tiago, capítulo 1. A gente vai estar lendo o versículo 1 até o versículo de número 27. Capítulo 1, versículo 21 até o 27. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa noite fria, né, irmãos? Alguns irmãos foram arrebatados, a gente ficou, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Deus da glória. Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao versículo de número 27. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos acharam? Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 27. Acompanhe então comigo a leitura da palavra de Deus nessa noite. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos participante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Louvado seja nosso Deus. Podem sentar os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto. Esse texto, ele, na sua leitura, ele já é bem claro em nos transmitir uma coisa que é importante na nossa vida, na vida do cristão, que é a prática da palavra do nosso Deus, né? Se nós somos um cristão professo e seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que ter em nós a atitude essa de praticar a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, que a palavra de Deus fala que a Escritura era inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós encontramos nessa Escritura, na palavra de Deus, nós encontramos algumas coisas que Deus estabelece sobre a humanidade, sobre os teus filhos, a serem seguidos e a ser compartilhado, como foi falado pelo pastor João aqui nessa noite. E além de compartilhado, nós temos que, em primeiro lugar, aplicar em nossa vida, né? Trazer a existência em nós. Então Tiago, ele trabalha nesses versículos, nós lemos esse resultado que tem que ter em nossa vida, né? Ouvir a palavra de Deus, mas não ser somente
um ouvinte, como ele falou aqui, negligente, mas um ouvinte operoso da palavra de Deus, né? Porque diante de Deus nós não somos conhecidos não pelo aquilo que nós falamos, mas sim até mesmo pelas atitudes e comportamento. Não adianta de nada chegar para o mundo na roda, às vezes que eu passo ou que eu converso e falar eu sou cristão. Mas às vezes a pessoa olha para o nosso comportamento diante de Deus e o nosso comportamento não está aplicado em um ser cristão, né? Em uma atitude cristã diante de Deus. Porque nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós entramos no caminho do Senhor, nós temos que ter um despojamento. O texto nos falou isso, na minha versão fala despojar, no versículo número 1 que nós lemos, que foi o 21. Ele fala, portanto, despojando-vos. Olha só a atitude. Olha a atitude que nós temos que ter. Um despojamento. Ele está nos cobrando, nós nos tornamos. Despojar, irmão, é tornar nu. Então nós temos que tornar-se nu de algumas coisas e algumas atitudes que tinham autória em nossa vida. Por causa de quê? Por causa do conhecimento, da sublimidade da palavra de Deus. O pastor João falou que ele citou um texto aqui, que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e agora eu estou com um objetivo, com um foco, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então despojar isso, esquecer das coisas que para trás ficaram na nossa velha criatura, e agora nós somos agora filhos de Deus, adotivos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos que ter novas diretrizes e atitudes em nossa vida que não pode ser falha diante de Deus, de uma forma que nunca nós podemos querer questionar ou até mesmo modificar ou adulterar a palavra de Deus conforme o meu bem querer, conforme a minha vontade, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Não, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Aleluia. E ela está apta para discernir todos os nossos pensamentos. Então são atitudes que nós temos que tomar diante de Deus, vestido de uma nova roupagem, sabe? E qual nova roupagem é essa, pastor? Uma nova criatura formada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus é enfática em nos dizer que, assim como Cristo andou, nós devemos andar. Outro exemplo foi citado nessa noite, como Jesus Cristo deu o exemplo de lavar os pés dos discípulos, o exemplo de humildade diante de Deus. Para nós nos revestirmos de uma nova criatura, o primeiro passo é esse, sermos humildes e humildes diante de Deus, porque os humildes que reconhecem suas falhas, os seus erros, as suas transgressões, os soberbos nunca reconhecem. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós não temos que chegar com questionamento, ou até mesmo com desculpas diante de Deus, mas nós temos que chegar com atitude de contrição, de coração e quebrantamento perante ao nosso Deus, revestido de uma nova criatura, de um novo caráter formado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que somente a palavra de Deus tem poder para derramar sobre a nossa vida. Glória. Isso não pode faltar em nossa vida, irmãos. Despojando, portanto, ele está falando, portanto, despoja. Portanto, faz o despojamento de vós, de toda a vossa impureza, de toda impureza que está em nós, algumas coisas só. Não, pastor, isso aqui eu não vou tirar, porque eu gosto muito disso aqui na minha vida. Não, ele está falando, tira toda impureza. Tudo aquilo que foi impuro, nós temos que tirar, reconhecer isso na nossa vida. É um reconhecimento que nós fazemos, é uma autoavaliação que nós fazemos do nosso ser, das nossas atitudes diante de Deus. Ele está falando, despoja de toda a injustiça, aleluia, de toda a impureza, de todo acúmulo de maldade. Ele fala agora, depois que nós fizemos isso, irmão, nos despojamos de toda impureza, de todo acúmulo de maldade, louvado seja o nosso Deus. Ele fala agora, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma, louvado seja o nosso Deus. Agora ele fala, acolher com mansidão a palavra que vos foi implantada, porque muitas vezes a palavra nos é implantada e nós não queremos aceitar a palavra de Deus, porque nós falamos, isso não serve para mim, isso não serve para nós, isso está errado, mas muitas vezes nós queremos não nos enquadrar na palavra de Deus, porque realmente a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos edifica e ela traz cobrança sobre a nossa vida.
Eu não tenho que taxar peso sobre a vida do irmão, não. Eu tenho que trazer essa palavra que purifica para a minha alma, para a minha existência, para a minha vida, para ser um crente, ser uma pessoa melhor na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus fala: tira todo o acúmulo, tudo que está acumulado de impureza, tudo que está acumulado que não agrada a Deus, de maldade, de dolo, de engano. Ele fala: despoja disso, joga fora, e agora se revista, e revista da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus bem claro diz em Romanos 1 que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nosso Deus. Essa palavra só é poderosa na nossa vida para aquele que crê nessa palavra. A palavra só tem poder para aquele que crê. Aquele que não crê, a palavra não tem poder, porque vai entrar num culto, vai sair de um culto, como foi falado nessa noite, vai entrar e sair da mesma forma, porque a palavra não achou morada. Porque não achou morada? Porque está com acúmulo de maldade ainda no coração. É necessário nós despojarmos para a palavra de Deus, aquilo sair e a palavra de Deus fazer morada em nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus morar em nosso coração, despoja de todo acúmulo de impureza, de maldade, e acolhe agora com mansidão a palavra que foi implantada, a qual é poderosa. Para quê, irmãos? A palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa vida. A palavra de Deus é poderosa para libertar a nossa vida. Só seremos libertos se a palavra de Deus achar morada em nós. Só seremos libertos se a palavra de Deus achar moradia na nossa vida. O crente tem que ser morada da palavra de Deus. Nós temos que ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, habitando e encarnada em nós. Louvado seja o nosso Deus. Porque a palavra de Deus tem poder para nos salvar, nos libertar, nos levar para a glória eternamente de nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então nós temos o primeiro passo, irmãos: despoja, nos limpar de toda impureza, de todo acúmulo de maldade. Nós podemos estar andando com maldade, irmãos. O verdadeiro cristão que tem a palavra morando no coração, ele não pode ser maldoso. Sabe? Como foi falado, ele não pode ser querer melhor ou maior do que o seu irmão. Aleluia. Não pode. Nós temos que saber que nós somos membros do corpo. Nós somos membros um dos outros. Nós dependemos um dos outros para nós crescermos em graça, em conhecimento. Como nós estudamos na terça-feira passada, os dons que nós temos foi Deus que nos deu, e é para compartilhar com a igreja do Senhor. O dom não é meu, o dom é da igreja. O dom é benefício da igreja do Senhor, é do meu benefício, é do seu benefício, da igreja de Deus. E nós temos que crescer em graça e conhecimento, para que a palavra de Deus ache morada em nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Porque Pedro é bem enfático em dizer que Deus, ele resiste ao soberbo, mas contudo, ele dá a sua graça aos humildes. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, reconhecer que nós falhamos, que nós erramos e precisamos ser purificados em certa área da nossa vida, não é dizer que nós somos fracos, não. Isso quer dizer que você é muito forte. Aleluia. No momento que você reconhece que você precisa melhorar em algo na sua vida, no momento em que eu reconheço que eu preciso melhorar algo na minha vida para glorificar a Deus, isso é sinal que nós somos muito fortes em reconhecer que nós somos falhos e somos fracos, dependemos da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Despoja de todo acúmulo de maldade, de impureza. Louvado seja o nosso Deus, e acolhe essa palavra de Deus que nos foi implantada, a qual é poderosa, tem poder para salvar a nossa vida, a nossa alma. Versículo 22: tornai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvinte, aleluia, enganando a vós mesmos. Olha que fato importante nesse versículo 22 que o texto nos fala, que quando nós somos só ouvintes da palavra, nós não estamos enganando nossos irmãos da igreja. Quando eu sou só ouvinte da palavra, eu não estou enganando o pastor da igreja. Quando eu sou só ouvinte da palavra e não sou praticante, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou demonstrando o seu que eu não sou. Aleluia. Porque muitas vezes eu quero demonstrar o que eu não sou diante da igreja, diante do pastor, até mesmo diante da sociedade. Mas a palavra de Deus que evidencia e que salva não está implantada no coração, e eu estou enganando a mim mesmo. Aleluia. Porque Jesus Cristo, ele conta lá no Sermão do Monte, conhecido Sermão do Monte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado com uma casa edificada na rocha, que virão os ventos, que virão a tempestade, com grande fúria contra aquela casa, mas não vai derrubar aquela
casa, porque aquela casa tinha estrutura, louvado seja o nosso Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus acha morada em nós, e nós praticamos a palavra de Deus em nossa vida, encarnamos essa palavra em nossa vida, ainda que venha vento, ainda que venha tempestade, e assole essa casa, e assole a nossa vida, não vai derrubar essa casa, porque essa casa tem alicerce. Porque quem nos alicerça na palavra de Deus, na presença de Deus, é a palavra de Deus, irmãos. Nada mais, porque todas as outras coisas vai passar, mas o que permanece eternamente é a palavra do nosso Deus. Porque muitas coisas são momentâneas, irmãos. Nós sabemos, como eu sempre falo, irmãos, Deus abençoa a sua igreja, abençoa. Deus traz concretização de promessa, Deus traz promessas sobre a sua igreja, traz, louvado seja o nosso Deus. Mas o que alicerça uma igreja é a palavra de Deus. O que não retira os nossos pés de adoração ao Senhor, o que não retira a nossa vida da adoração ao Senhor, é somente a palavra de Deus. Aleluia. Então essa que foi pregada para nós, essa está sendo pregada nesta noite, essa que está sendo implantada no nosso coração, aleluia. Então ouve essa palavra e pratica na sua vida. Porque é muito fácil eu querer trazer essa palavra e lançar para a igreja e querer que a igreja viva essa palavra e eu mesmo não viver essa palavra. Eu exigir que o irmão faça isso, faça aquilo outro, mas eu mesmo não fazer nada em relação do que eu estou falando, em relação do que eu estou dizendo, louvado seja o nosso Deus. Porque o texto nos falou no primeiro passo: despojai-vos, tornai-vos de acúmulo de maldade, de impureza, retire isso da sua vida, e agora dê valor à palavra que foi plantada no seu coração, louvado seja o nosso Deus, que foi plantada na nossa vida e que tem poder para salvar e salvar a nossa alma diante do nosso Deus. Irmão, nós temos que glorificar a Deus, por nós termos a oportunidade de ouvir essa palavra, que nós temos a oportunidade de realmente querer viver esta palavra em nós. Nós temos que agradecer ao benefício que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ter morrido por nós na cruz do Calvário, para que nós nesta noite, nessa data desse dia, está aqui louvando e agradecendo a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glória. Porque, irmãos, muitas almas perecem, muitas almas não querem até mesmo que essa palavra habite no coração. Não deixe que essa palavra habite na sua vida, não despoja de maldade, não despoja de acúmulo, de ira, de cólera, não, mas não vive a palavra de Deus. Rotulações não salvam ninguém, rotulações não me levam para a eternidade, mas o que me leva para a eternidade é essa palavra que nos limpa, que nos purifica, louvado seja o Deus, e que nos dá acesso à presença do nosso Deus. Então, despojando-vos de todo acúmulo de maldade, agora a sua alma pode ser salva, a minha alma e a sua alma pode ser salva. Tornai-vos, nós temos que nos tornar praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos, porque, versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece como era a sua aparência. Louvado seja o nosso Deus. Então nós temos que ver que a palavra de Deus é o espelho, é a necessidade da alma do ser humano, é a necessidade da nossa vida, está na palavra de Deus, irmãos. Para os maiores problemas familiares, a palavra de Deus tem resposta. Para os maiores problemas espirituais na nossa vida, a palavra de Deus tem resposta. Para todos os âmbitos da nossa vida que nós passamos, que nós vivemos todos os dias, porque Jesus Cristo nos deixa uma palavra que no mundo nós teríamos aflições, louvado seja o nosso Deus, mas Ele também fala do bom ânimo na nossa vida. Então esse bom ânimo vem da palavra de Deus, da resposta do Senhor para a nossa vida. O Senhor tem resposta para mim e para você. Às vezes nós queremos algo miraculoso acontecendo. Senhor, se isso acontecer, é resposta do Senhor, e às vezes não vai acontecer isso que nós estamos determinando para Deus, mas a palavra de Deus já tem a resposta na nossa mão. Às vezes nós queremos um estardalhaço, nós queremos trovoada, nós queremos trovões, nós queremos tempestade, para que Deus venha operar na nossa vida, para que Deus venha agir, mas às vezes Deus está agindo
na mansidão, na brisa suave e leve, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, bradando, mas às vezes nós não estamos ouvindo, porque a palavra de Deus não achou morada na nossa vida. Às vezes nós esperamos que se levanta um profeta para vir falar algo de Deus para nós, mas às vezes Deus já está berrando no nosso ouvido e nós não estamos ouvindo, não damos atenção àquilo que Deus tem falado para conosco. Aleluia. E Deus tem trabalhado grande e poderosamente em nossa vida. Porque o que nós necessitamos, a palavra de Deus já tem resposta para nós. O que nós necessitamos, a palavra de Deus já tem resposta para nós. Mas muitas vezes nós não estamos, como diz Apocalipse, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes nós temos olhos, mas não estamos vendo nada. Às vezes nós temos ouvido, não estamos escutando nada. Às vezes nós temos os sentidos materiais, mas o sentido espiritual nosso está desligado, porque a palavra de Deus não fez morada ainda tem acúmulo de tristeza, de ira, de rancor, de maldade, de tudo isso que nos afasta da presença de Deus. A palavra de Deus fala em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, louvado seja nosso Deus, tudo que é perfeito, e isso enche o vosso coração, isso enche a vossa vida, e a paz de Deus que excede todo entendimento vos esclarecerá. Porque quando nós nos enchemos da palavra de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é boa fama, Deus vai trabalhando no nosso coração, Deus vai trabalhando na nossa mente, e todo acúmulo de tristeza, de rancor, de mágoa, Deus vai arrancando da nossa vida, porque Deus tem uma paz que excede todo o entendimento. Espere em Deus, espera na provisão do Senhor, porque o Senhor é Deus provedor, e Ele tem provido na nossa vida. Mas é necessário nós despertarmos espiritualmente e não ser somente um ouvinte da palavra de Deus, um ouvinte negligente, mas um ouvinte operoso, um ouvinte que encarna a palavra de Deus no seu ser, na sua vida, e tem prazer em servir ao Senhor. Nós estudamos agora, na semana passada, e nós falamos da roda dos esclarecedores, no Salmo número 1, que é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto de ribeiro, que dará o seu fruto no tempo certo, no momento certo, na ocasião certa. Você quer dar fruto certo? Alicerça a sua vida na palavra de Deus. Alicerça a sua vida, a sua casa na palavra de Deus, onde fica na palavra de Deus. Porque todas as coisas vão passar, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Mas essa palavra que nos limpa, que nos purifica, essa palavra permanece eternamente. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. O espelho da nossa alma é a palavra de Deus. O que nossa alma necessita, a palavra de Deus nos informa. O que nossa alma precisa, a palavra de Deus nos informa. Bom, pastor, às vezes nós estamos em angústia, mas eu falo, eu sou socorro bem presente em momentos de angústia. Senhor, parece que esse mar vai me submergir. O Senhor fala: não vai submergir. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Louvado seja o nosso Deus. Quem fala isso? Deus. Senhor, eu estou descoberto, o inimigo está me atacando, eu estou descoberto e vou morrer. Ele fala: aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é refrigério para a minha alma e para a tua alma. Porque às vezes nós não atentamos para a palavra de Deus, e isso é a palavra de Deus para a minha alma e para a tua vida. Porque nós andamos afadigados como Marta em tantos afazeres, mas esqueçamos de sentar e ouvir o que o mestre quer falar conosco. Deixamos muitas vezes de sentar e ouvir a voz de Deus, porque nós estamos afadigados e não olhamos para aquilo que Deus está falando para a nossa alma. E Deus fala que Ele é Deus forte. Deus fala que Ele é conselheiro, então quem nos aconselha é quem? É Deus. Porque às vezes nós estamos revestindo os nossos conselhos, nós queremos revestir da nossa vontade, do nosso desejo, e nos frustramos e colocamos a culpa em Deus, falando: Deus, por que o Senhor não está comigo? E às vezes nós não estamos ouvindo o conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Aleluia. Mas como, pastor? Na palavra. Aqui, a palavra que está em nossa mão. A palavra que é vida. Aleluia. A palavra que é libertação, que é transformação para a nossa alma. E essa palavra que vai nos levar para a vida eterna, que é o espelho da necessidade da nossa alma, do nosso ser. Deus, aleluia.
Só essa palavra, irmãos, que vai nos manter de pé, porque tempestade, problemas vai vir todo dia, tá? Aflições vai vir todo dia. Agora, o diferencial na nossa vida é aquele que tem a palavra implantada no coração e aqueles que não têm a palavra implantada no coração. É aqueles que é somente ouvinte da palavra, mas não é operoso pela palavra, não tem zelo pela palavra, não guarda a palavra, não tem prazer na palavra. A semente está sendo plantada dia após dia. Dia após dia essa semente está sendo plantada em nosso coração, está sendo regada, e agora nós temos que valorizar essa palavra em nossa vida. Nós nos contemplamos no espelho, olhando para o espelho, e daqui a pouco não identificamos mais o que nós vimos no espelho, porque nós esquecemos. E o texto fala, esses são assim, aqueles que não aplicam a palavra de Deus no coração, é assim, quem olha o homem no espelho, daqui a pouco esquece a aparência. Aqueles que ouvem a palavra e não praticam desse jeito, daqui a pouco esquece da palavra, ainda que ouviu a palavra, ainda que a palavra foi apregoada, mas já esqueceu. Porque não achou morada na nossa vida, não achou morada no nosso ser. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo número 25. Mas aquele que considera, aleluia, atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, aleluia, mas operoso, esse será bem-aventurado. Outras versões falam, bem-sucedido no que realizar. Louvado seja o nosso Deus. Será bem-sucedido ou bem-aventurado no que realizar. Não é isso? Os irmãos compararam comigo? Pastor, porque eu não sou bem realizado? Muitas coisas que eu tenho feito, muitas coisas que eu tenho falado, muitas coisas que eu tenho dito, o que eu penso de fazer, de realizar. O texto está falando bem claramente, irmãos. Somente aqueles que atentam para a lei de Deus, a lei da liberdade, e perseverar nela, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem sucedido no que realizar. Louvado seja o nosso Deus. Para nós sermos bem sucedidos nas nossas atitudes, nossas ações, eu não falo, irmão, somente em ministerial. Aqui ele está falando somente de igreja, ele está falando somente da nossa comunhão aqui nessa noite, no culto ao Senhor. Ele está falando bem sucedido, é o seu ser total. Ele fala em relacionamento, em casamento, em familiar, de trabalho, de todos os âmbitos da sua vida. Nós seremos bem sucedidos quando nós andamos e buscamos andar na palavra de Deus, no caminho de Deus, sendo um ouvinte praticante da palavra de Deus. As coisas mudarão na nossa vida. Não é o pastor que está falando isso, não é a palavra. Deus está falando, ele será bem-aventurado, ele será bem sucedido no que realizar, no que nós viemos a realizar, no que nós viemos fazer, daquilo que nós botarmos a mão. Nós seremos bem sucedidos quando nós encarnamos essa palavra em nós, quando nós trazemos essa palavra para a nossa vida, porque o que liberta o ser humano é a palavra e a palavra de Deus. O que nos traz libertação, o que modela a nossa vida é a palavra e a palavra de Deus. Nós temos que entender que nós não somos autossuficientes em nada, mas nós dependemos da suficiência de Deus, da sua palavra, que é o nosso combustível, encarnado em nós, morando em nós, habitando em nós, para nós podamos realizar, aleluia, e ser bem sucedido nas realizações. Temos que nos atentar. Ele fala de atentar, de prestar atenção na lei perfeita, que é a palavra de Deus, na lei da liberdade, que é a palavra de Deus, e nela perseverarmos. Não é somente alguns momentos, alguns instantes, guardar a palavra, não perseverar na palavra de Deus, ainda não aconteceu, eu tenho fé que vai acontecer, porque a palavra de Deus fala que vai acontecer. Ainda que não se realizou, eu sei que vai se realizar, porque a palavra de Deus nos fala que vai acontecer, vai se realizar, eu tenho fé que vai acontecer, perseverar. Não desistir, não é dormir como aquelas 5 noivas que estavam esperando o Senhor, tardando ao Senhor. Elas deixaram de perseverar, suas lamparinas apagaram, e as 5 perseverantes que estavam com a lamparina cheia de azeite entraram para a boda do Cordeiro, entraram para a eternidade. Nós temos que ser perseverantes em meias lutas, em meia bonança, em meias provações, em meias dificuldades, em meias aflições, mantermos firmes na presença de Deus. Aleluia.
Porque o crente estruturado, ele não vive de circunstância, mas ele vive de palavra. O crente estruturado não vive daquilo que muitas vezes estão propostos na nossa vida, mas nós vivemos no espiritual, nós vivemos pela fé, o combustível para a nossa vida, a palavra de Deus. Então se revista dessa palavra, nesta noite. Nós temos que dar mais atenção e atenção para a palavra de Deus, irmãos, porque os dias são maus. A vida de Jesus Cristo com certeza está cada vez mais próxima, nós não sabemos a data. Pode demorar mais 1000 anos, pode, mais 2000 anos, pode acontecer, mas pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, nós não sabemos o momento. E essa palavra está sendo implantada no nosso coração, dia após dia. Essa palavra nós temos que fertilizar essa palavra. Não deixe ela morrer na tua vida, mas permita que ela ache morada na tua vida. Mas primeiro nós temos que nos limpar, nos despojar para que a palavra de Deus mora em nós. Temos que nos limpar. Aleluia. Versículo 26. Se alguém supõe, olha quem está falando, irmão, se alguém supõe ser religioso, é o que nós vemos hoje em dia, pessoas religiosas, infelizmente, pessoas que se acham um nível melhor, maior do que o irmão, um nível acima do que o irmão, são pessoas religiosas. Está falando, se alguém diz ser isso, supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o que, irmãos? Vã. Irmãos, aqui, quem tem língua aqui nessa noite? Eu tenho língua. Amém? Tem gente que não tem língua aqui não. Eu tenho língua. Então nós já vimos o grande problema na nossa vida, porque ele fala que aquele que tem língua, ele tem que combater essa língua, refrear essa língua. E no capítulo número 13 ele vai falar mais ainda, mais claramente. Olha só o grande problema que o ser humano já tem: refrear e refrear a própria língua, para que a sua religião não seja vã. Porque quando nós temos a nossa língua, às vezes nós falamos demais. Às vezes nós falamos demais essa língua, a língua que serve para abençoar, como serve também para amaldiçoar o nosso próximo. E Tiago fala isso no capítulo número 3. Ele fala que uma língua é como um fogo lançado numa floresta, irmãos. Uma vez que esse fogo é lançado numa floresta, não tem como apagar esse fogo. Ela vai acabar com a floresta todinha, pode chamar todos os corpos de bombeiro, que não vai conseguir combater esse fogo antes de fazer uma destruição nessa floresta. Louvado seja nosso Deus. E ele está falando que nós temos esse problema. Versículo de número 26. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, ele está falando que aquele que supõe ser religioso, aquele que supõe ter a devoção a Deus, que tem a palavra de Deus no coração, tem que refrear a língua, tem que pensar 10 vezes antes de falar sim, ou até mesmo 1000 vezes antes de falar, tem que engolir muitas coisas, tem que engolir sim. Senão nós não vamos agradar a Deus, não vai agradar o pastor, não vai agradar o esposo, a esposa, o irmão da igreja, não vai agradar o próprio Deus. Não vai passar de religioso, isso que o texto fala, é religioso. A sua religiosidade é vã, tem que refrear a língua sim. Ou então a gente vai falar, ó, esse versículo aqui e o capítulo número 3 não serve para a minha vida não, eu tenho que tirar da Bíblia, então eu tenho que rasgar da Bíblia, vou fazer isso. Porque é isso que Deus está falando. Aquele que não refreia a própria língua, dizendo ser religioso, a sua religião é vã. A sua religião é vã. Então olha o problema que nós temos. Eu tenho língua, os irmãos têm língua. Nós temos um grande problema já da luta de nós contra nós mesmos, né? Essa briga interior nossa, que muitas vezes queremos trazer palavras de maldição, palavras de derrota, blasfêmias, e muitas vezes querer questionar muitas coisas, sendo somente religioso, e tendo nossa religião vã diante de Deus, não sendo abençoado por Deus. Por quê? Porque não refreamos a própria língua. Às vezes eu queria refrear a língua do meu próximo, memória. Ô rapaz, o que você está falando aí? Guarda essa língua. E a minha? E a minha língua que eu não tenho guardado? E a minha língua que eu não tenho refreado diante de Deus? Então minha religião é vã diante de Deus. Aí nós voltamos o versículo lá atrás, que Deus ele falou que aquele que não refreia a própria língua vai ter problema. Então nós não seremos bem-aventurados naquilo que nós realizamos.
Nós não seremos bem-aventurados naquilo que nós vamos realizar, porque muitas vezes a nossa língua tem sido um empecilho, né? Muito melhor, irmãos, é muitas vezes nós levantarmos, até mesmo se a pessoa fez alguma coisa de errado, fez algum mal, levanta para abençoar. Jesus Cristo nos ensina que nós temos que orar e orar até pelos nossos inimigos, louvado seja o nosso Deus. O crente está em posição de abençoar, e tudo que ele realizar será bem sucedido. Se tudo que você realizar será bem sucedido, quando você orar por uma pessoa, tenha certeza que Deus vai mover sobre a vida daquela pessoa. Se você orar sobre alguém, Deus vai mover sobre alguém, mas nós temos que refrear a nossa língua, não sendo somente religioso, mas nós temos que ser realmente canal de Deus sobre a face da terra, porque tem muitas pessoas que se levantam só para praguejar o outro, só para soltar palavra de maldição, palavras indevidas, palavras de derrota. Não aceite isso, irmãos. Aleluia. Não aceite isso, porque o seu lar é um lar de bênção. A sua vida é uma bênção diante de Deus. O seu ministério é um ministério de bênção diante de Deus. Então não aceite isso na tua vida, não aceite isso na tua igreja, na tua família, no teu lar. Pode repreender em nome de Jesus. Aleluia. Não aceite. Não aceite, porque tudo, a Bíblia fala que quando você encarna a palavra de Deus, tudo que você realizar será bem sucedido. Aleluia. Refreia, lute contra essa língua, trave a língua, refreia a língua, não fale tudo que vem na mente, não fale tudo que vem no coração, não fale, não seja desse jeito. Aí eu vou voltar no versículo 21, olha só. Vamos voltar no versículo 21 rapidinho. Ele fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a pessoa tem que ser que mansa, despojar de todo acúmulo de maldade, de impureza, a pessoa tem que ser mansa e acolher a palavra de Deus. Então é sinal, quando nós maldiçamos com a nossa língua, é sinal que o acúmulo de maldade está no nosso coração ainda. É evidente que a impureza ainda está em nosso coração quando nós usamos a nossa língua e não refreamos a nossa língua. E Tiago fala um problema ainda maior que nós temos, irmãos. Ele fala que a língua é mau e contido. Ele fala que nós podemos domesticar animais selvagens, podemos pegar um cavalo e botar o freio no cavalo e puxar para a direita, ele vai para a direita. Puxar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Puxar para trás, ele vai para trás. Puxa o cavalo para frente, ele vai para frente. Mas a língua é mau e contido. A dificuldade que nós temos para conter a nossa língua é difícil. Aleluia. Mas não é impossível, irmãos. Não é impossível. A Bíblia não nos fala de impossibilidade, ele fala de difícil. Mal e contido. É mal e contido, sim. Isso é verdade. Mas nós podemos dominar a nossa língua, louvado seja o nosso Deus. Como, pastor? Tirando todo acúmulo de maldade, todo acúmulo de impureza e aceitando a palavra que está sendo cantada em nós. Esse é o caminho. O caminho foi nos dado no começo. Preste atenção no texto, louvado seja o nosso Deus. Se alguém, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, louvado seja o nosso Deus. Olha, irmãos, socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião que Deus requer da nossa vida, louvado seja o nosso Deus. Ele está falando aqui, acudir quem necessita. E o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter algumas avaliações nesse acudir. Por quê? Da viúva, o apóstolo Paulo fala que tem que ser verdadeiramente viúva. Às vezes a pessoa é viúva, mas está com alguns cambalaches aí. Não é viúva mais. Então quando fala de viúva, tem que ser verdadeira viúva. O órfão tem que ser um verdadeiro órfão. Então nós temos que avaliar essas situações. Temos que avaliar sim. Como que nós vamos saber se é viúva, se é órfão, se nós não avaliarmos, né? Porque muitas vezes a palavra de Deus nos fala assim, não julgueis para não ser julgado. Mas como que é isso? Às vezes se a pessoa vai trazer uma palavra, uma pregação, como vocês estão julgando o que eu estou pregando aqui nesta noite, nós não podemos ter um senso de julgamento, temos que ter um senso de julgamento sim. A árvore é conhecida pelos seus frutos. E como conhece o fruto da árvore? Avaliando e julgando a árvore. E quando a Bíblia nos fala de julgamento, de condenação, nós não podemos condenar ninguém antes da hora.
Mas julgar o que nós estamos ouvindo, julgar atitudes, decisões, nós temos que julgar não com condenação, mas sim com amor ao próximo, de uma forma a ajudar aquele que está com atitudes erradas diante de Deus. Então tem que julgamentos que a igreja tem que fazer, que nós somos igreja do Senhor. Portanto ele fala, julgueis todas as profecias. A Bíblia não fala isso, irmão? Ou não? Eu estou errado. Julgueis as profecias. Julguei, nós temos que julgar. Então esse avaliamento de julgar é um julgar que nós não podemos condenar. Amém, isso eu concordo. Não podemos condenar ninguém. Salvo, morto, perdido, não tem salvação? Não. Mas nós temos que avaliar as nossas atitudes que nós vamos tomar diante de Deus. Nós temos que avaliar as situações que nos acompanham e que chegam diante de nós, diante da nossa vida. E como nós não sabemos tomar as melhores avaliações? Somente pautado pela palavra de Deus. Tiago, no próprio capítulo 1, irmãos, se eu não me engano, no versículo 6 e diante, ele fala que ele quer sabedoria, pensa quem? E Deus vai dar sem impor nada em troca. Deus vai dar, vai derramar sobre a tua vida. Poxa, pastor, eu estou sem sabedoria nessas atitudes, nessa área da minha vida, eu não estou tendo sabedoria, nessa outra área aqui, eu não estou conseguindo resolver. Peça a Deus sabedoria. Sabe aquele momento que você bota o seu joelho lá no chão, no seu quarto e ora, no seu momento de intimidade, seja onde for, peça a Deus sabedoria nas decisões da sua vida, no falar, no abrir da boca, liberar uma palavra. Peça a sabedoria que o Senhor vai dar sem impor nada. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus não vai impor, eu quero isso em troca, eu quero aquilo em troca. Você tem que me dar isso, e às vezes nós colocamos a Deus, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou te dar isso. O Senhor não quer isso, o Senhor não quer barganha. O Senhor quer que nós adoramos Ele de livre e espontânea vontade, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque nós queremos colocar para Deus, olha, eu vou te dar isso, se o Senhor me der isso. Isso é barganha com Deus, Deus não vai aceitar barganha. Deus não quer isso. Nós não temos que prometer nada diante de Deus, somente buscar o Senhor. O Senhor me dê sabedoria nas decisões, o Senhor me dê sabedoria nas atitudes que eu tenho que tomar todos os dias da minha vida. Eu quero ser um canal de bênção, a minha língua tem que abençoar, eu quero ter uma verdadeira religião na minha vida, eu quero acudir os órfãos, eu quero acudir as verdadeiramente viúvas, eu quero abençoar a vida, eu quero ser um abençoador na face da terra, porque a tua palavra nos requer disso. Em João, primeira epístola de João fala que aqueles que tiver recurso dessa vida e ver seu irmão padecendo por necessidade, lhe fechar os olhos, ele tem negado a fé, ele tem sido omisso para com a fé. Eu não posso fechar os meus olhos diante da necessidade do próximo, eu não posso fechar os meus olhos diante daquilo que o próximo necessita, mas somente vai ter essa sensibilidade espiritual aquele que tem a palavra de Deus implantada no coração. Aquele que tem a moradia da palavra de Deus na sua vida vai sentir a miséria do próximo. Misericórdia quer dizer isso, sentir a miséria do próximo, do coração, sentir no seu próprio coração como aquela miséria fosse sua, como aquela necessidade fosse sua, como você estivesse passando por aquela dificuldade. Glória a Deus. A religião pura, irmãos, e sem mácula, mácula quer dizer sem mancha, sem transgressão, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mal. Faltou esse ponto final agora para nós fecharmos. Nós falamos dos órfãos, nós falamos da viúva, e agora um ponto chave na nossa vida para que nós possamos ser uma bênção diante de Deus. Qual, pastor? Guardar-se incontaminado do mundo. Louvado seja o nosso Deus. As tendências mundanas, elas querem corromper a nossa vida. E já teve umas 2 terça-feiras que nós chegamos nesse assunto. Nós estudamos agora Romanos 12, terça-feira, que fala dessa transformação, dessa não conformar com o mundo, porque o mundo ele quer ditar regras na nossa vida. E qual regra é essa? Regras de condutas, de atitudes que o cristão tem que despojar. E às vezes nós não estamos despojando, nós estamos nos revestindo do mundo na nossa vida. E esse revestimento que nós pegamos no mundo, às vezes queremos trazer para a igreja, queremos trazer para o nosso lar, queremos trazer para a nossa família como se fosse normal. E às vezes,
de nós sermos bem-aventurados nas nossas realizações, nós estamos sendo amaldiçoados nas nossas realizações. Porque nós estamos pegando o mundo e trazendo para dentro de nós, para dentro da nossa existência, para dentro da nossa vida. E o texto, irmãos, eu creio que a repressão de todos os irmãos fala isso. Finalzinho, irmãos, acompanhe comigo aí. Nós já vamos fechar o 27. E assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Não é isso na Bíblia dos irmãos? E assim mesmo, quem? Assim mesmo, eu mesmo, me guardar incontaminado do mundo. Louvado seja o nosso Deus. João também, primeiro que João fala que a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do corpo, ele fala que tudo isso vai passar. E ele fala que isso é do mundo. E tudo vai passar. Mas não vai passar, a palavra de Deus permanece eternamente. Tudo isso é amor do mundo, e vai passar. Louvado seja o nosso Deus. Mas só o que é eterno, irmãos, é a palavra de Deus. Guarde uma coisa bem. Eu sei que já falei outra vez, mas guarde isso de novo no coração. E guarda no coração, meu, medita nisso. Existem coisas que são passageiras e existem coisas que são eternas. E nessas coisas que são passageiras e nessas coisas que são eternas, aonde você tem colocado o seu coração? Aonde eu tenho colocado o meu coração? Porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nossa morada, a nossa pátria não é aqui nesta terra. E o que nós temos colocado no nosso coração, o que tem sido primazia na nossa vida? O coração do homem é enganoso, e dele procede a saída da vida. Nossos olhos não é enganoso, assim como Adão e Eva foi enganado. O Senhor falou: olha, não coma do fruto que está no meio do jardim. E agora o texto fala em Gênesis que a mulher olhou. Primeiro ela fez o que, irmãos? Olhou. Depois de olhar ela fez o que? Cobiçou. Depois de cobiçar ela fez o que? Tomou o fruto. Aleluia. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então nós temos que ter cuidado o que nós estamos tomando decisão na nossa vida, nas coisas temporais ou nas coisas eternas. É isso que o texto fala aqui. Vamos fechar agora. E assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Ele falando de uma religião pura para com Deus, sem mácula, sem ruga. Essa religião nossa que nós fazemos tem que ser uma religião pura, sem mácula, sem ruga diante do nosso Deus. Mas nós temos que nos guardar incontaminado do mundo. Louvado seja o nosso Deus. É fácil, irmãos? Não é. É difícil. Para mim, para vocês, para todo mundo é difícil, porque, como eu falei, o mundo, ele quer nos ditar regra na nossa vida. A tendência do mundo, irmãos, é apagar Deus no nosso coração. O mundo não tem tendência de nos levar para Deus, não. Não tem nada que vai nos levar para Deus. Mas o mundo, com os seus desejos, com os seus encantos, tem somente uma atitude: apagar Deus na nossa vida. Só essa atitude na nossa vida. Mas somente essa palavra que nos foi implantada, essa palavra que tem sido pregada, né? Aqui, em outras igrejas, em outros locais, somente essa palavra que nos leva para a vida eterna. Essa palavra tem sido plantada no nosso coração. Nós temos que fazer parte de uma geração que não se deixa corromper, uma geração que não se dobra o seu joelho diante de Baal, porque o Senhor tem guardado os seus remanescentes. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor tem guardado os seus remanescentes diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então não se dobre diante do Egito, não se dobre diante de Baal, não se dobre diante do mundo. Louvado seja o nosso Deus. Despoje de todo acúmulo de maldade, todo acúmulo de impureza, retire isso da sua vida. Não deixe aquela ilusão entrar na sua mente, no seu coração, te dominar. Sabe? Não deixa. Porque a nossa vida é escrava, a nossa vida é dominada pelo aquilo que dirige a nossa vida, aquilo que é Senhor na nossa vida. Ou é Deus ou é mundo. Ou devemos agradar a Deus ou agradar a Mamon. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Louvado seja o nosso Deus. Nossa vida, irmãos, é uma vida daquilo que nós evitamos. O crente é conhecido pelo aquilo que ele evita. Louvado seja o nosso Deus.
Posso. Evito? Posso evitar. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Nós temos que ser diferente numa geração tão igual, irmãos, que cada vez mais se corrompe, e se corrompe, e se corrompe, e se corrompe. Por causa, eu falei na terça-feira, por causa do nada a ver, tem muita gente indo para o inferno. Tem muitas almas se perdendo. Não tem nada a ver, que isso tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque eu olhando por fora, e às vezes a gente olha e fala assim, tem a ver. Imagine Deus que olha por dentro e por fora. Eu sendo fraco, sendo falho, às vezes eu olho assim, tem a ver. E Deus que contempla tanto o nosso interior como o nosso exterior, que tem sondado a nossa vida dia após dia. E é Ele que nós vamos prestar conta. É diante do Senhor que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos na face desta terra. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, eu sei que hoje é mais uma noite que o Senhor tem falado conosco de uma forma linda e especial, irmãos. De uma forma que cada vez mais nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, sabe, irmãos? Queremos ver as coisas realizar em nossa vida. O texto fala, bem-aventurado tudo aquilo que realizar. Nós temos que ter mudança de atitude na nossa vida, irmãos. Minha esposa não pode fazer isso comigo, meu pai não pode fazer isso comigo, minha mãe não pode fazer isso comigo. É uma decisão que eu tenho que tomar, eu tenho que dar um passo diante de Deus, sabe? Mudança de atitude, de comportamento, e que Deus possa derramar essa provisão na nossa vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu ministério, e que Deus abençoe cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que as palmas louvem ao Senhor.